contrato assinado no Flamengo, tem jornal argentino confirmando negociação com grande jogador, grande só na bola, porque na altura o cara tem 1,66 m só, mas é um cara sensacional, a gente vai falar tudo no vídeo de hoje, tem mais detalhes sobre essa iminente saída de Michael do Flamengo e tem o Furacão, o Atlético Paranaense, querendo tirar um zagueiro do Flamengo e a gente vai falar todos os detalhes no vídeo de hoje. Mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a preparação para Flamengo e Palmeiras. Flamengo que tem alguns desfalques já conhecidos, principalmente o Vinha, que tá fora tem bastante tempo, tá em processo de retorno, existe até uma expectativa que ele possa ser relacionado já para o jogo do meio de semana contra o Deportivo Táchira, mas tem um monte de outros jogadores aí machucados, em princípio aí de retorno a campo, e o Flamengo faz hoje um treino às 9h30 da manhã, faz outro treino amanhã também pela manhã e viaja para São Paulo no sábado à tarde para jogar contra o Palmeiras no domingo às 4 da tarde. Esses dois treinos de hoje e de amanhã vão definir para a gente avaliar, a equipe médica do Flamengo vai avaliar como está o estado do Plata, do De La Cruz e dos outros jogadores que estão machucados para definir se eles vão viajar ou não. Pulgar, Alan e De La Cruz têm mais chances de viajar para São Paulo. Já o Plata tem muito pouca chance. A tendência é que o Plata, inclusive, só volte no Mundial. Já 100%, já para a viagem dos Estados Unidos ele já está apto para treinar com toda a carga. Então a tendência é o Plata não viajar hoje, não jogar contra o Táchira e continuar essa preparação para ficar 100% lá nos Estados Unidos no Mundial. Aí, além dessa questão aí das lesões, de quem vai, quem viaja, quem não viaja, tem uma dúvida que o Flamengo vem tendo sobre o Pedro, se vai escalá-lo ou não. E aí o Flamengo como um todo, eu digo porque tem a parte do Felipe Luiz, que é a questão tática, se escala ou não por conta da necessidade de pressão. O Flamengo precisa, para conseguir algum sucesso contra o Palmeiras, pressionar o máximo possível, jogar sempre em cima da linha de defesa do Palmeiras, e para isso, normalmente o Felipe Luiz opta por outro atacante e não o Pedro. Outro lado aí dessa dúvida em relação ao Pedro é o fato de ser grama sintética lá no Allianz Parque. E aí tem essa preocupação de lesão para qualquer jogador. Mas quando é um jogador que está voltando recentemente de lesão, ainda aumenta mais essa dúvida se vale a pena utilizar, principalmente utilizar desde o início, em que o ritmo do jogo é mais forte. Então, existe essa dúvida no ar aí, se o Pedro vai ou não ser utilizado lá de início, pelo menos, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Vamos acompanhar. Comenta a sua opinião, eu acho que sim, que tem que utilizar. O Pedro está demonstrando que está forte, que está bem, e é um jogo importantíssimo. Então tem que se pensar no resultado técnico. O Flamengo precisa conseguir um bom resultado por lá, de preferência a vitória. O empate não chega a ser um mau resultado por se tratar de uma partida fora de casa, mas o Flamengo precisa ir pensando em vencer, e uma vitória passa muito por gols de Pedro, então precisa sim, na minha opinião, que o Pedro jogue, inclusive desde o início. Comenta aí o que você acha sobre esse assunto. Teve ontem o Palmeiras e Ceará na partida de volta lá pela Copa do Brasil, 3-0 Palmeiras, e quem olha só o placar pode achar que foi um amasso, um massacre do Palmeiras, e não foi. Chegou e enquanto estava 0-0, saíram um gol do Ceará, do Pedro Henrique, atacante, que foi anulado por conta de impedimento, bem anulado. Mas o jogo como um todo foi até disputado. O Palmeiras não fez nada assim de muito espetacular. O que fez a diferença realmente foi o Estevão. O garoto
joga muita bola, e aí entra um outro ponto de atenção que o Estevão muito provavelmente vai fazer o último jogo dentro do Allianz Parque com a camisa do Palmeiras, justamente nesse domingo contra o Flamengo. Então, existe aí essa atmosfera de despedida, o que pode ainda por cima fazer o garoto ficar inspirado, jogar muita bola, ou pode ser que ele fique nervoso e não jogue nada também. Mas, de qualquer forma, o Felipe Luiz precisa armar um esquema aí para neutralizar o Estevão, que tá jogando muita bola. Teve um pênaltizinho meio mandrake nele lá, mas tá jogando muito bem. O Palmeiras venceu muito por conta da estrela do garoto. Além disso, tem... Palmeiras tem Gustavo Gomes suspenso, Richard Rios também suspenso e pode não ter Felipe Anderson, que saiu machucado contra o Ceará. Então, alguns desfalques aí pelo Palmeiras. O Abel Ferreira também tá suspenso, mas aí, pra mim, não muda muita coisa. O time do Palmeiras ele é bem acertadinho. Não acho que muda muito o fato do Abel não estar à beira do campo ali, não. E aí tem um ponto que a gente tem que falar. É uma das coisas mais chatas do futebol brasileiro, mas a gente tem que falar, que é arbitragem. Quem apita o Flamengo e Palmeiras na casa do Palmeiras? Ramon Abate Abel. Pra variar. Por quê? 2022, quem apitou? Ramon Abate Abel. 2023, quem apitou? Ramon Abate Abel. Isso se tratando dos jogos lá no Allianz Parque. Só 2024, que foi outro árbitro. E além desses jogos Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo lá no Allianz Parque, sempre tem jogos polêmicos envolvendo Ramon Abate Abel, principalmente contra Flamengo e contra adversários diretos do Palmeiras, digamos assim. Então, meu amigo, é Flamengo contra todos no domingo e a gente precisa ficar de olho aberto porque... Lembra que eu falei ontem da questão do Palmeiras não querer assinar aquele termo lá? Ontem não, esses dias, né? Acho que foi terça-feira. O Palmeiras foi o único que não assinou aquele termo pedindo mudanças na CBF, dizendo que o novo presidente precisa ter espaço, calma. Por que será que o Palmeiras não quer mudanças na CBF, né? Enfim. Vamos mudar de assunto e vamos falar de Deportivo Táchira, que é o adversário do Flamengo na próxima semana, na última rodada da Libertadores, e, como esperado, eles se classificaram para a final do campeonato venezuelano, e isso dá um grande indício de que eles vão poupar praticamente o time todo contra o Flamengo. Então, é mais um fator aí que deve ajudar ao Flamengo fazer um bom placar, e com isso, grandes chances do Flamengo passar em primeiro. O Flamengo tem mais ainda a obrigação de fazer um bom placar, um placar inclusive elástico, e todo mundo ganhou dos caras, e o Flamengo agora jogando com o time reserva em casa, na última rodada, tem que fazer o dever de casa e também ganhar, e ganhar bem. Beleza? Mudando de novo de assunto aqui, tem a informação, primeiro uma entrevista, né, que o João Vitor, zagueiro, muito bom zagueiro, que já tem vídeo dele aqui no canal, analisando o futebol do garoto, que joga muito bem, muita técnica, principalmente se tratando de um zagueiro, deu uma entrevista e disse que ele se espelha muito no Juan, zagueiro que tem realmente muita coisa em comum com ele, muita técnica, muita qualidade na saída de bola. Então, ele deu essa declaração, e aí o Juan, que hoje trabalha para a seleção brasileira, acho que ainda está por lá, fez uma declaração falando que conhece muito bem o jogador da época da base do Flamengo, que tem tudo para se tornar um dos melhores se ele souber aproveitar o potencial que tem. Então rasgou elogios ao João Vitor e eu concordo com todos os comentários do Juan. Acho que esse garoto vai ser um dos grandes zagueiros do futebol, não só brasileiro, mas mundial, se souber administrar bem a carreira, porque é muito bom jogador, parece um veterano jogando e foi muito bem, inclusive, nesse jogo agora de meio de semana contra o Botafogo da Paraíba. E agora, tem informação que o Globoesporte.com reforçou a notícia que a gente já trouxe antes sobre a iminente venda do Michael, que pode ser para o Al Duhail, do Catar, mas outras propostas estão para chegar para o Flamengo.
E o fato é que o Flamengo não vai fazer muito esforço para manter o jogador. Por conta dessa vontade do Flamengo em oxigenar as pontas e também porque o Michael está querendo sair. Ele não é titular absoluto, ele pensa em ter outros ares aí, em ver outros clubes, jogar por outros clubes também. Então, a tendência é que o Flamengo veja essas propostas que estão chegando, analise a melhor delas e libere o jogador. Porém, a informação de momento é que essa liberação não deve acontecer antes do Mundial. Só deve acontecer depois do Mundial. Então, a tendência é esse torneio do Mundial ser a despedida de Michael no Flamengo. E é uma informação importante, porque se o Flamengo não consegue reposição, é importante ter o Michael no elenco ainda para disputa do Mundial. E assim, na minha opinião, o Michael pode até ser importante, mas nesse momento, como um cara para segundo tempo, para entrar e fazer uma confusão ali, um salseiro, não como titular, como ele vem sendo utilizado muitas vezes até pelo Felipe Luiz. Comenta aí sua opinião sobre como o Michael pode ser utilizado nesses últimos meses de Flamengo. Nada certo, o Flamengo não aceitou nenhuma proposta ainda, mas é iminente a saída do ponta do Mengão. Vamos mudar de novo de assunto agora? Vamos falar de uma informação que saiu na TNT da Argentina dizendo que Flamengo negocia com Ezequiel Barco, do Lokomotiv Moscou. Ele mesmo, é aquele baixinho que jogou no Independiente e acabou com o Flamengo alguns anos atrás. Ele que era muito novo na época, acho que tinha 17, 18 anos, revelado pelo Independiente, jogou depois pelo River. Durante esse meio tempo ele chegou a ter uns problemas pessoais na carreira, e hoje ele atua pelo Lokomotiv Moscou. Eu acho, inclusive, que esse período aí que ele teve problemas foi até decisivo para ele não estar hoje num time muito maior, porque ele era tratado como craque, como jogador nível de seleção brasileira, de seleção argentina, titular absoluto, e o Flamengo tá percebendo que hoje ele tá aparentemente mais estabilizado e os números falam por si só. Ele hoje lá no Lokomotiv Moscou, nessa temporada, tem 26 jogos, 12 gols e 7 assistências. Então, tem sido decisivo por lá, 26 jogos e 19 participações em gols. É um número muito bom. Ele tem as características que a gente já sabe que são as esperadas para o Flamengo para essa posição, que é muita velocidade, muita habilidade e aquela capacidade de drible curto, que o Flamengo vem sentindo falta nos jogadores que ele tem à disposição hoje. Então, é o cara do momento, e informação que foi trazida pelo TNT Esportes da Argentina, que normalmente traz essas informações aí de bastidores quando tem alguma relação com jogadores argentinos, jogadores com passagens por clubes argentinos, principalmente por conta da relação provável que os jornalistas de lá têm com os jogadores. Então, existe uma grande tendência de que seja, de fato, real essa notícia, que o Flamengo esteja negociando para trazer Ezequiel Barco, e eu gostaria demais de ver o jogador por aqui. Lembrando que ele tem hoje um valor de mercado de 14 milhões de euros, então o Flamengo deve estar nessa fase aí de negociar, de chegar a um denominador comum, tanto de valores quanto de forma de pagamento, para trazer o Ezequiel Barco para integrar o elenco do Mengão o mais rápido possível, como disse o José Boto. Então, o Flamengo vai buscar a contratação, se possível vir agora é o ideal, mas se por acaso o clube quiser ficar aumentando o valor para liberar na janela especial, aí o Boto já disse que não vai fazer loucuras para que o jogador esteja já no Mundial. Ele vai negociar o melhor valor possível, seja para chegar antes do Mundial, seja para depois. Esse é o discurso atual de José Boto. E para finalizar, tem contrato assinado no Mengão, como já trouxe aqui Flazoeiro, em conjunto com a Flabase, Pablo Lúcio
a promessa que pra mim é a maior promessa da base do Flamengo hoje, renovou o contrato até 2030. Tem vídeo dele aqui no canal, vídeo que bombou realmente, porque ele, diferente dos outros, ele é um cara que joga muita bola, joga de terno, até a capa do vídeo é joga de terno. Se eu fosse você, eu ia dar uma olhada nesse vídeo aqui, já tem alguns meses, mas o garoto joga muita bola. Joga muita bola o Pablo Lúcio do Flamengo, então ótimo que ele renovou até 2030, vamos ter o garoto por aqui pelo menos por mais alguns anos. Agora, falta o Felipe Luiz colocar pra jogar, porque ele é muito bom, mas ele precisa de experiência de campo, de bola, com os profissionais, para cada vez mais desenvolver o futebol. É a minha opinião. Comenta aí se você conhece o Pablo Lúcio e se quer vê-lo mais vezes em campo, se você tá feliz com a renovação do garoto, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.